Graça e paz, queridos casais da Primeira Igreja Batista em Santa Rita do Passa Quatro, e a você que nos acompanha aí no Facebook, amigo do YouTube também. Mais um mês nós estamos aqui com alegria no coração, e o nosso desejo é poder trazer bênçãos da palavra de Deus que vão edificar suas vidas, né? Como casais, como marido e como esposa. E lembrando sempre que o nosso estudo, a nossa ministração é uma sequência, né? E nós estamos trabalhando com os queridos casais, preparando-nos para as tempestades da vida. Nós já estamos na segunda parte. E lembrando sempre que o nosso desejo é que esses estudos, né, tragam um crescimento conjugal, reforçando aí os valores bíblicos e estimulando na sua aplicação prática nos lares, e visando sempre um reavivamento na igreja a partir da família. Temos como o nosso tema, né, o Salmo 127:1, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. E mais uma vez junto aqui, da minha amada esposa, ao qual, em nome de Jesus, passaremos aí juntos de maneira vitalícia, né, até que a morte nos separe. E hoje é um tema muito polêmico, um tema difícil, né, que é lidando com os parentes. E nós separamos uma frase para vocês, né, já ir meditando nela. O relacionamento conjugal toma precedência, ou seja, vem antes, tem como prioridade, está sobre todos os outros relacionamentos familiares. Então, a partir do momento que, como casal, a gente vive bem, vive debaixo dos propósitos de Deus, lembrando que o nosso desejo também é que todos nós sejamos um casal segundo o coração de Deus. Quando isso acontece, os demais relacionamentos familiares são abençoados. E é muito importante saber que, ao tratar desse tema, como eu disse, existem muitas questões polêmicas e pontos em que será difícil chegar a uma conclusão, né, lidando com parentes. Mas o mais importante é aprender aí juntos os princípios bíblicos e entender a importância de encontrar um equilíbrio entre os dois mandamentos que tratam da família: deixar pai e mãe e honrar pai e mãe. Lembrando que, como cristãos, nós temos a Bíblia como a palavra de Deus, né? Como cristãos, nós somos seguidores de Cristo, e como Igreja Batista, nós temos a Bíblia como única regra de fé e prática. Então, antes de eu passar para a minha amada a palavra, eu gostaria que você pudesse, nesta hora, antes da gente orar, começasse a listar quais dificuldades que você, como casal, passa na sua família, nos relacionamentos familiares. Quais dificuldades vocês passam lidando com os parentes. Então vamos orar nessa hora em nome de Jesus. Minha esposa vai nos dirigir em oração. Amém. Nós te agradecemos, Senhor, porque mais uma vez nós temos a oportunidade de estar na tua presença para aprender mais da tua palavra. Obrigado pela tua palavra que é viva, que é eficaz, que nos instrui, que nos molda, que nos ensina a vivermos uma vida digna, que te agrade, que te honre, e nos ensina também a vivermos como casal, Pai. Obrigado, porque nós temos livre acesso a ela. Te agradecemos também pela oportunidade que o Senhor nos dá deste estudo, da palavra de Deus chegar até os lares dos nossos irmãos. Obrigado porque mesmo em meio a estes dias difíceis de isolamento, o Senhor nos dá estratégias para que possamos continuar crescendo no conhecimento da Tua palavra, Pai.
Prepara os corações dos nossos queridos que vão estar ouvindo da Tua palavra neste momento. Que o Senhor prepare esse coração, que seja uma terra fértil para que possa receber aquilo que o Senhor tem para cada um deles, aquilo que o Senhor quer trabalhar, aquilo que o Senhor quer moldar, aquilo que o Senhor quer transformar, Pai. Vai preparando e que eles possam estar com o coração e com a mente aberta para receber, Senhor, aquilo que o Senhor tem, Senhor, para cada um. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Para a gente começar a erguer as paredes da nossa casa, né? Vamos pensar que nós estamos construindo uma casa e, como a palavra de Deus nos ensina, quando a gente vai construir, a gente tem que se preocupar bastante com a estrutura. Então, vamos pensar que erguendo as paredes sobre esse tema, que é um tema, como meu esposo já disse, bem delicado e polêmico e que causa muitos conflitos aí nos casamentos. Para muitas famílias, as dificuldades com o lidar com os parentes, especialmente com os sogros, né, não são brincadeiras, não são uma piada. Tem-se muito piada a respeito desse tema, mas não são. É uma realidade que muitas vezes vem de uma forma muito dolorosa. E nesse estudo de hoje, nós voltaremos a nossa atenção para essa tempestade, para essa realidade. E o que há por trás desses problemas com os parentes. A variedade de possíveis problemas no contexto familiar, ela é quase ilimitada, são muitos, muitos. E como a família ela é formada por pessoas pecadoras, como nós, todos os membros da família são pecadores, isso é uma realidade que nós temos que ter muito firmada, né, muito firme na nossa mente, no nosso coração. E desde o primeiro estudo, né, que nós estamos ministrando desse tema, os primeiros estudos trabalharam bastante a respeito do coração, da realidade de quem nós somos, de reconhecendo que nós somos pecadores, né? E a família é formada por pessoas pecadores que vivem debaixo do mesmo teto. É inevitável que uns machuquem os outros, que uns falem com os outros, tá? E enfrentando problemas de diversas áreas, como, por exemplo, nós vamos enfrentar na criação dos filhos, no relacionamento com os sogros e com os pais, conflito conjugal, disputa sobre herança, lealdade dividida, interferência de terceiros no casamento, falta de privacidade, conflitos sobre tradições familiares. Cada familiar tem uma tradição, tem uma cultura, dificuldade no cuidado com os pais idosos, conflitos sobre datas de feriados, de férias, aonde nós vamos passar com quem, vamos priorizar a família de quem, dívidas e discordâncias sobre finanças, questão financeira também influencia bastante, desencontros sexuais, parentes, familiares não crentes, que não têm a mesma fé, filhos rebeldes, pecado sexual, conflito entre os irmãos para ver quem vai cuidar dos pais idosos e por aí vai. Nós listamos aqui alguns dos problemas que estão relacionados com as dificuldades com os parentes, né? Talvez quando eu pedir para você já ir refletindo sobre isso e fazer uma possível lista de dificuldades que nós encontramos, né, com os familiares, com os parentes, talvez ela não fosse tão grande como essa, mas eu creio que lendo aqui deu uma clareada na sua mente. Algum problema com certeza você passa com relação, se não todos, com o lidar com os parentes. Por isso que nós falamos que é um tema delicado, porque envolve pessoas que nós amamos, que nós temos sentimentos e que a gente tem que aprender biblicamente como agir, tá? Gênesis capítulo 2, verso 24, diz assim a palavra de Deus: por essa razão deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Esse texto foi citado por Jesus depois em Mateus, capítulo 19, em Marcos, capítulo 10, e pelo apóstolo Paulo em Efésios.
né, reforçando esse mesmo princípio, quer dizer que é um texto muito importante, né, a real importância desse texto no casamento. Aí Deus já está estabelecendo a prioridade absoluta do relacionamento conjugal. A primeira responsabilidade do casal é proteger o relacionamento a dois. A dois. A dois. Relacionamento a a dois. dois. Casal a dois. Não pode admitir interferência, lealdade dividida ou dependência de terceiros, especialmente dos pais. O casal, a partir do momento que acontece o casal representa uma nova unidade familiar. Na cerimônia religiosa, no casamento, ali começa uma nova família. E essa família ela vai ser distinta, quer dizer, diferente, autônoma, quer dizer, independente, que não se deixe influenciar, livre para governar. Então, no momento do casamento, ali forma uma nova família, onde o noivo e a noiva estão deixando os seus pais e ali não vai mais haver influência na vida deles, certo? Então, esse princípio, ele se repete várias vezes, né, na palavra de Deus, como eu falei, refletindo a sua importância diante de Deus. Então, esse princípio é muito importante diante de Deus e para que o relacionamento conjugal seja saudável e bem-sucedido e ande debaixo da vontade de Deus. Vamos ver aí, então, que, olha, o texto, né, de Gênesis 2, 24, ele começa dizendo, deixará pai e mãe. Então, aí a gente já vê um princípio, deixar, quer dizer que eu estou deixando os meus pais, então vai ser uma dedicação exclusiva ao relacionamento conjugal. Então, a minha dedicação, a partir do momento do casamento, é exclusiva ao meu cônjuge, certo? Ele diz também que a partir de que eu deixo, eu vou me unir ao meu cônjuge. Aqui ele está falando, o homem unirá a sua mulher. O que a gente entende? Qual é o princípio aqui? A fidelidade do casal ao pacto matrimonial. Então, se unir, então, juntos, unidos, fiéis um ao outro e ao pacto que ali está sendo feito no momento da cerimônia. E ele continua o texto dizendo que assim eles se tornarão uma só carne. Aí nós temos o princípio da intimidade do casal como selo da aliança. Então, esses princípios de deixar, de se unir e de se tornar uma carne, dedicando exclusivamente ao meu cônjuge, a fidelidade de um ao outro e a intimidade como selo da aliança, são princípios que têm que estar muito firmes na nossa mente, no nosso coração, para que o nosso casamento seja bem sucedido. Esse princípio é essencial para que haja um bom relacionamento, tá? Cada casal por si só constitui um reflexo da glória e da imagem de Deus quando esse princípio que nós falamos aqui acontece. A partir do momento que eu aplico esse princípio como casal, estou refletindo a glória e a imagem de Deus. E esse reflexo, ele não admite terceiros. É o homem, a mulher e Deus só. Terceiros de forma humana, ele não admite. Porque assim vai estar atrapalhando a imagem de Deus no espelho do casal, certo? E aí a gente tem que refletir, né, como está o nosso relacionamento conjugal. Até que ponto o casal pode ou deve manter ou cortar vínculos com seus pais. Então, lembrando sempre do princípio, né? Até que ponto eu posso ou eu devo manter ou cortar vínculo com os pais. Algumas situações específicas para ficar bem claro. Morar com os pais. Eu posso, eu devo. Aceitar ajuda financeira dos pais. Eu posso, eu devo, convém. Abrigar-se na casa dos pais.
contar tudo para os pais. Tudo que acontece no nosso relacionamento de intimidade, eu posso contar tudo para os meus pais? Eu devo contar tudo para os meus pais? Trabalhar junto com os pais, será que vai ser bom? Ouvir reclamação dos pais contra o cônjuge ou vice-versa, será que convém? Será que eu devo? Coisas para a gente refletir. Então, é preferível que o casal seja, se possível, financeiramente, emocionalmente, social e fisicamente independente dos pais. No momento do ato matrimonial, eu devo deixar em todas essas áreas, financeiramente, emocionalmente, porque muitas vezes casou, mas está ligado ali no emocional, né, numa dependência emocional dos pais, social e fisicamente independente. Claro que certamente que há casos excepcionais, né, que podem quebrar aí esses princípios, essas orientações, mas desde que o princípio da proteção, da integridade e santidade do relacionamento a dois seja protegido. Então, nós temos que entender que eu devo proteger o meu casamento agindo dessa maneira com os meus pais. E o meu marido deve proteger o nosso casamento agindo dessa maneira com os pais dele. E nós temos que tomar cuidado para que essa proteção de integridade, de santidade, porque como nós vimos, é a imagem, o reflexo da glória de Deus no nosso casamento. Então é a santidade de Deus no nosso relacionamento. Ele não pode ser quebrado. Amém. Então nós aprendemos lá em Gênesis 1, 27, que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E quando nós vivemos os princípios de Deus no casamento, a gente reflete a sua glória, a gente reflete a sua imagem em nossas vidas. Então só para a gente ter um filtro disso que a minha amada acabou de falar, né? Qualquer coisa que diminui os laços de união matrimonial é inimiga do casamento. Esse é o filtro, tá? Se eu devo ou não devo morar com os meus pais, se aceitar ajuda financeira é certo ou errado, devo manter, devo cortar. Então, o filtro é esse. Qualquer coisa que diminui os laços de união matrimonial é inimiga do casamento. Então, vai destruir os laços da união matrimonial, vai quebrar a intimidade do casal, vai quebrar a santidade do casal. Trazer conflitos. Vai trazer conflitos. Esse é o filtro. Então, se for, isso deve ser deixado de lado. Isso deve ser negado. Esse é o filtro, tá bom? O temor dos homens ou dos pais pode ser um ídolo no coração. A gente já falou isso em alguns estudos atrás, né, sobre os ídolos que nós vamos criando dentro do coração. E isso que toma precedência sobre as ordens de Deus. Então, quando a gente coloca um ídolo no coração, isso tem a tendência de preceder a vontade de Deus nas nossas vidas. Isso é um ídolo, tá? Que reina no lugar onde é para Deus reinar. Senta no lugar do trono de Deus. Por exemplo, um marido pode ferir o princípio bíblico de deixar pai e mãe quando ele se entrega às chantagens da sua mãe, como estas, né? Muito comum acontecer. Desde que você se casou, você não passa mais tempo comigo. Então, algumas mães, né, ligam para os filhos ou mandam mensagem, hoje é assim. Desde que você se casou, você não passa mais tempo comigo. Não sei se você já ouviu isso. Se vocês mudarem daqui, eu vou morrer de saudade. Então, de repente, Deus está levando o casal a se mudar para outra localidade, né? É a vontade de Deus, o casal está orando, entende de Deus que é isso, né? A mãe já vem com a chantagem emocional. Se vocês mudarem daqui, eu vou morrer de saudades, né? Na maioria das vezes, mães se apegam emocionalmente com os filhos homens. Alguns motivos, prováveis motivos, né? Devido a uma carência afetiva no seu próprio relacionamento conjugal, ou por superproteção aos filhos, né? Isso está muito em alta hoje em dia, né? Criarem os filhos dentro de uma redoma, não permitir que eles
passem pelos reveses da vida a fim de que eles cresçam. Muitas mães têm feito isso, né? Achando que a nora não será boa e capaz o suficiente para cuidar do filhinho dela. Ah, não, a mamãe é melhor do que essa mulher que você vai se casar, tá? Então, isso é uma chantagem emocional, gerando aí uma situação de competição entre sogras e noras, tá? Mães que veem os filhos como posse dela, tá? Só lembrando, né, que nós já falamos aqui também, que os filhos são herança do Senhor, um presente que Ele dá. Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele abençoa alguns casais com um filho para que a gente cuide, mas nós vamos prestar conta disso, tá? Então tudo que temos, tudo que somos, não é nosso, é de Deus, inclusive os nossos filhos, tá? E de chantagem emocional das mães com os filhos aí, tá bom? E essas situações muitas vezes paralisam maridos e esposas com o temor aos homens, tá? Então essas situações que acontecem acabam paralisando o relacionamento, trazendo dificuldade para o relacionamento conjugal. Por quê? Porque ou a filha ou o filho tem mais temor e não quer se indispor com a mãe do que com o próprio Deus, né? Provérbios 29, 25 diz assim: quem teme o homem cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor está seguro, tá? E é comum demais acontecer isso. Lembre deste versículo que nós precisamos temer a Deus. Importa que eu agrade ao Senhor. Então eu preciso fazer a vontade dEle, que está na sua palavra, como nós estamos vendo hoje, a fim de que eu agrade o coração do meu Deus, do meu Pai, daquele que me criou, certo? Haverá vezes que o casal tenha que pagar um preço para obedecer a Deus, tá bom? No que diz respeito à idoneidade aí do lar. Então, haverá vezes que isso vai acontecer. A gente vai ter que pagar um preço até que essas questões sejam consertadas. Imagine uma vida inteira aí, anos, né? Sofrendo essa influência de parentes ou com qualquer outra. Todos aqueles que a gente já citou, não é do dia para a noite que resolve. Mas eu preciso dar o primeiro passo e cumprir a vontade de Deus. Eu preciso me posicionar, né? Nós vamos ver aqui com amor, com carinho, mas precisa ver o posicionamento, tá? Em alguns casos também é preciso tomar decisões difíceis, que inevitavelmente vão produzir conflitos. Isso é óbvio, né? Mas você não vai deixar de ser filho, nem vai deixar de ser marido, né? A família é família, a gente nunca deixa a família, tá bom? Nunca deixa de ser parente. Então, às vezes vai ter que enfrentar situações assim de dificuldade e que certamente tratar assuntos assim, por isso que lá no começo a gente falou que é um assunto polêmico, um assunto difícil, mas entenda que nós estamos colocando aqui são princípios bíblicos. Nós temos que entender isso biblicamente e certamente vai gerar conflitos, tá? Tem um texto muito interessante bíblico, né, que está lá em Mateus 10, do verso 34 ao 39, onde Jesus está ensinando o preço do discipulado. O contexto fala sobre o discipulado, tá bom? Mas há implicações também para o relacionamento com os parentes, tá bom? No contexto aí conjugal, tá? O próprio verso 39, ele nos traz um consolo de obedecer a Deus no relacionamento conjugal e familiar. Ele diz assim, verso 39, né? Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Então, às vezes, nós vamos ter que carregar a nossa cruz, né, para poder seguir a Jesus, fazer a vontade de Deus nas nossas vidas. E, né, a cruz, às vezes, não é algo bom. A cruz mais difícil, Jesus já carregou, já fez isso por nós. Ele já morreu na cruz por nós, ninguém precisa morrer por isso, né? Mas é perfeitamente aceitável, né, que a gente carregue a nossa cruz. E aí cada um tem a sua cruz para carregar. E cruz sempre é sinônimo de peso, né? Não é um sinônimo de coisa boa, tá? Porque ali
Jesus foi pregado na cruz, derramou o seu sangue, né? Então é um sinônimo de sofrimento muitas vezes, tá bom? E para nós, no caso, a cruz de Cristo foi sinônimo de perdão de pecado, de vida eterna, de reconciliação com Deus. Essa cruz Jesus já carregou por nós, tá bom? A obediência aos pais termina eventual e especialmente quando o filho se casa. Esse é o princípio que está em Gênesis. Uma vez que eu estou deixando meu pai e a minha mãe se unindo à minha mulher, tá? Essa obediência aos pais termina, tá? A lealdade a eles muda. Calma que nós vamos entender isso aí. A honra, entretanto, continua durante toda a vida, certo? Então, eu por toda a vida vou honrar os meus pais, tá certo? Então, esse é o equilíbrio entre deixar pai e mãe e honrar pai e mãe uma vez que você se casou. Filhos casados não têm obrigação nenhuma de obedecer, dar satisfação, prestar conta aos seus pais. No entanto, devem honrá-los, mantendo os limites bíblicos de deixar pai e mãe. Mais uma vez, o motivo do coração está em jogo. É difícil a gente falar sobre isso? É difícil. Volto mais uma vez a dizer, a ressaltar que é um tema complicado, um tema polêmico, tá bom? Por quê? Porque envolve emoções. Envolve muitas vezes sentimentos de uma vida toda, ou pelo menos até onde viveu até agora. Tá bom? Por isso é complicado. Envolver o sentimento, envolver o coração, a coisa aperta um pouquinho, tá? Então pense aí em algumas situações práticas. Neste momento juntos, em que o equilíbrio entre deixar o pai e mãe e honrar pai e mãe pode ser difícil, tá? O deixar é não mais receber a influência. Agora está ficando claro na sua mente, tá? Controle de seus pais em sua vida, e honrar e cuidar é cuidar e respeitar. Então lá em Efésios 6, de 1 a 3, o apóstolo Paulo, o apóstolo dos cristãos, ele deixa bem claro sobre isso. Então não obedecer é não receber mais a influência e o controle dos pais na sua vida. E honrar é cuidar e respeitar. Isso nós vamos fazer com os nossos pais a vida toda, até que Deus nos permitir, nós vamos honrar e respeitar e cuidar dos nossos pais. Então vale a reflexão aí, até que ponto a liderança masculina passiva, às vezes acompanhada pela estrutura familiar matriarcal. O que é isso, a estrutura familiar matriarcal? Que tudo é criado e resolvido debaixo das asas da mãe, tá? Até que ponto essa liderança masculina passiva contribui para ofuscar as linhas de separação entre o casal e os parentes, tá? Qual o papel do homem na proteção da integridade e da santidade da união conjugal? A gente já falou aqui sobre a função do marido dentro do lar, do homem, né? E que cabe realmente a ele tomar a decisão, tá? Como líder do lar, estabelecido por Deus, então quem estabeleceu o marido, o homem, líder do lar, foi Deus, tá bom? O homem precisa tomar a frente para proteger seu lar da interferência de terceiros. Passividade, neste ponto, pode ferir profundamente a esposa, em especial quando são os pais dele que estão na competição ou intervêm no relacionamento a dois. Então, quando o marido, quando o homem, que por Deus foi colocado como líder da família e do casamento, não se posiciona, não toma atitude, isso afeta a sua esposa, isso afeta o seu relacionamento conjugal. Gera mágoas, né, os desentendimentos, geram brigas, geram desencontros e muitas vezes acaba ferindo o seu cônjuge, tá? Ele precisa enfrentar essas investidas com coragem, mas também com respeito.
A esposa deve permitir que o marido assuma seu papel, embora ela também possa fazer sua parte diante dos pais para manter a integridade do lar. Então, super tranquilo, creio que diante disso nós encontramos o equilíbrio entre deixar pai e mãe e honrar pai e mãe. E assim, colocando isso em prática, nós vamos concluir, né? Você possa ter uma vida de equilíbrio agora com a sua nova família, sua esposa e se você tiver os seus filhos e também os seus pais, os seus sogros, tá bom? E para a gente concluir, vamos pensar em algumas situações que acontecem no cotidiano nosso, acredito que não só em casa, mas no de todos, diante do que nós estudamos aqui, como nós, vocês, juntos como casal, podem aplicar esses princípios bíblicos que nós acabamos de ministrar, tá? Por exemplo, seus pais sempre querem ficar com os seus filhos, com os netos, no caso, nas férias. Mas a cada ano os seus filhos voltam para casa com padrões e comportamentos ruins e muitas vezes inaceitáveis. Como lidar com isso? Como lidar, encontrar equilíbrio entre o vô e a avó que mima as crianças e a educação, né, disciplina que nós colocamos dentro de casa? Como a gente lidar com a situação de que os avós precisam também respeitar a educação e a disciplina que os pais colocam, que nós colocamos. Os avós não interferirem na questão da educação dos filhos. Como? Isso, precisa encontrar o equilíbrio. Equilíbrio. Porque os avós foi criado para mimar os netos mesmo. Exatamente. E lembrando do que nós falamos já agora anteriormente, né, que a partir de que nós casamos, a influência dos nossos pais, dos sogros e das sogras não podem mais fazer parte da nossa vida. E isso inclui dos filhos, a influência de educar, a influência de interferir na educação. Mimar, os avós podem, aqueles mimos gostosinhos, né? Não podem ser aqueles mimos ruins de influência na educação, mas aquele mimo gostosinho de às vezes deixar comer um chocolatinho a mais, né? Quando a mãe não deixa, e coisas nocivas, coisas que não vão trazer prejuízos, questão de caráter, questão do desenvolver da criança, de limites. Então, encontrar esse equilíbrio. A gente tem que se posicionar diante dos avós, mas também deixar os avós demonstrarem, doarem todo o carinho, tudo aquilo que eles têm em abundância para oferecer para os netos, tá? A gente também não pode privar os nossos filhos de terem esse carinho dos avós e nem os avós de terem esse carinho dos netos. Mas a educação, a disciplina, os princípios é responsabilidade dos pais e os avós não podem interferir nessa área. Amém. E entenda, se você é da nossa geração, né, estou com 43, o corpinho de 18, você vai entender que tudo aquilo que os nossos pais não conseguiram fazer por nós, por conta das dificuldades, eles querem compensar nos netos. Então tenha sensibilidade, porque na nossa época as coisas eram muito mais difíceis, né? E hoje as coisas, né, são um pouquinho mais acessíveis e é natural que isso aconteça, então tenha sensibilidade. Eu vou falar agora uma outra situação, né? Amo minha sogra, né? E Dona Célia. E vamos pensar nessa situação, a sogra viúva não consegue mais cuidar de si mesmo. Sempre foi uma pessoa difícil, não é o caso da senhora, Dona Célia, viu? Ela deve morar com os filhos casados ou ter os cuidados de um cuidador fora com a supervisão e amor da família. E aí? Como agir desse jeito? Né? O que a gente vai fazer? Traz para morar junto ou coloca sobre o cuidado de alguém, mas com o amor e supervisão da família? Isso é algo que acontece. Situações que, se não aconteceu ainda, vão acontecer, né? Mas eu acho que o importante nas decisões, né, é sempre o casal decidir junto. Junto. Ah, vou trazer a minha mãe para morar comigo porque ela está precisando de cuidado.
Está de acordo? Tô de acordo. Vamos juntos nessa etapa nova? Sim, então nós vamos juntos. Então, encontrar esse equilíbrio. Ah, não, vamos, né, preparar alguém, ver alguém para que ela fique no cantinho dela, vai cuidar. Você me dá esse apoio? Dou esse apoio. Então, encontrar esse equilíbrio. Outra situação também que acontece bastante, talvez até seja mais comum dessas citadas aqui. Você está com problemas no casamento e quer muito ter o conselho de sua mãe. Mas o seu marido, porém, deixou claro para você que não quer influência dos sogros no relacionamento de vocês. Como você age? Você respeita o posicionamento do seu marido, ou que é bíblico, como nós vimos aqui. Ele é o líder, né? Ele é o líder e determinados assuntos têm que ficar privativos. Isso é o respeitar a intimidade do casal. Ou você quer ter o aconchego e o afaguinho da sua mãe, escondido do seu marido, vai lá e conta tudo para sua mãe o que está acontecendo. Isso pode ser inverso também. Muitas vezes pode ser o filho que está fazendo isso, né? A mulher não quer que o filho leve a situações de conflitos dentro de casa, e o filho quer a super proteção da mãe, como a gente já disse aqui, e acaba muitas vezes indo lá e desabafar, e isso causa mais conflitos, porque o filho, a mãe sempre vai defender o filho, né? E aí depois essa mãe pode até ficar com raiva da nora e trazer. E aí, como você age? E aí uma palavra para a mãe, para a sogra, né? Se você for bíblica, você vai falar assim, ó, não quero ouvir, vai lá tratar com o seu marido. Tá bom? Então nós vamos dar aqui, para encerrar, algumas sugestões práticas para o casal lidar aí com a influência dos parentes, pais e sogros. Tá? Em primeiro lugar, ó, tratem seus sogros, seus pais com respeito e consideração. Tá? Voltamos a falar, tenha sensibilidade, não é para já ir chutando o pau da barraca, já cortando o relacionamento. Não, isso não é bíblico, tá? Eles, através da vida deles, Deus colocou você no mundo, tá? Deus te criou, tá? Então trata com respeito, com amor, com carinho, com consideração, tá bom? Outra sugestão, procure estabelecer um relacionamento saudável de amizade com eles. O casamento, ele une duas famílias e não apenas duas pessoas. Então, a gente escuta muito, né, aquela frase, quando casa, se preparem que quando casar, você casa com a família toda. É verdade essa frase. Quando a gente casa, a gente não está casando só com o cônjuge, são duas famílias que estão se unindo. Mas não, a gente não pode ter já essa barreira, se prepara. Não, vamos estabelecer um relacionamento saudável para que a gente possa viver de uma maneira harmoniosa. Essa é a vontade do Senhor, tá? Outra coisa aqui, outra sugestão, quando os seus pais, seus sogros, né, dão conselhos e palpites, não é sempre porque eles querem interferir na sua vida, tá? Isso também chama-se preocupação. Eles se preocupam com você. Por exemplo, meu pai até hoje vê eu com a barba assim e manda eu fazer barba. Com 43 anos, tá? Então, não é porque ele quer interferir na sua vida, tá? Não é porque eles querem o mal de vocês. Palpitar, não, isso chama preocupação, não é só palpitar. Então, você vai ter o discernimento aí para saber o que é interferência, até o que é preocupação. Isso, mas tenha discernimento se está de acordo com a orientação da palavra de Deus. Está de acordo com a orientação da palavra de Deus? Está de acordo com o conselho de Deus? Tá? Se não tiverem, se posicionem em amor e depois ignore os conselhos. Então a Bíblia, né, a gente sempre, quando alguém vai ler algum livro, a gente fala assim, ó, ou vê algum filme, né, retém o que é bom. Tá? Assista e vê aquilo que convém. Se não convém, já larga quieto. Então, mas se convém, retém o que é bom, certo? Então lembra, existe também a preocupação, tá? Outro ponto, a gente tem que sempre procurar os pontos positivos nos nossos sogros, nos nossos pais. Nós, como seres humanos, nós temos uma tendência sempre de ver só o lado ruim da pessoa, ver o que aquela pessoa está fazendo de mal, os defeitos. Não, vamos começar a enxergar com outros olhos.
Vamos começar a enxergar aquilo que aquela pessoa tem de bom e não só aquilo que ela tem feito de ruim, que tem de ruim causado conflitos, mas vamos ressaltar mais as qualidades na vida deles. Amém. Aceite seus sogros como eles são. Não queiram mudá-los. Gente, entenda uma coisa, a gente tem uma mania de querer fazer aquilo que não é da nossa alçada. Só Jesus tem poder para mudar alguma pessoa. Isso é a ação do Espírito Santo na vida dela, tá bom? Então, aceite seus sogros como eles são, certo? Ore por eles, ore por isso. Você entende que ele tem alguma dificuldade? Não vai fazer fofoca com os outros. Ore pela vida deles, tá? Pelas dificuldades dele. E lembre-se que talvez eles queiram mudar algo na sua vida também. Às vezes eles querem mudar algo na nossa vida também. Tá bom? Lembra, no começo nós dissemos que a família é formada por pessoas pecadoras e que muitas vezes vivem debaixo do mesmo teto. Outra sugestão, nós temos que compreender que os pais, quando a gente se casa, eles não conseguem automaticamente parar de se interessar pelo nosso bem-estar, como a gente já falou. Eles viveram uma vida de dedicação inteira aos filhos, né? E num determinado momento os filhos não estão mais debaixo do cuidado deles. Então nós também temos que entender que tem sentimentos envolvidos e que nós precisamos dar um tempo para que os pais possam encontrar novos interesses na vida, para que eles possam reajustar a rotina de vida deles sem mais ter os filhos por perto o tempo todo, tá? Discutam as falhas do seu cônjuge somente com ele, nunca com sua família, tá? Então, aquela mania que muitos têm também de chegar na família, no pai, na mãe, e começar a reclamar do seu cônjuge. Não faça isso. Lembra que agora vocês são uma só carne, tá? Continuando o texto ali de Gênesis, e os dois estavam nus e não se sentiam vergonha. Ou seja, nós como uma só carne, a questão dali falar de estar nu denota intimidade, Nada a esconder, né? Que não tem nada a esconder um do outro. Então, o seu melhor amigo é a sua esposa, o seu melhor amigo é o teu esposo, tá? Então, se abra com ele. Se você não gosta de algo, fala para ele. Seja sincero, se abra, tá? Não fica guardando mágoa, rancor, nem vai despejar na família aquilo que você entende que o seu cônjuge possa melhorar. Mas lembrando sempre, né, que a melhor mudança, tá? Ou a mudança às vezes que Deus requer é a começar por nós mesmos, tá? É começar por mim. De nós. Outra coisa, não citar os seus pais ou os elevar, né, como modelos para o seu cônjuge que ele deve seguir. Coisas, né, que às vezes a gente faz tipo assim: você deveria ser igual ao meu pai, você deveria fazer igual ele, ou igual a minha mãe, você Fazer deveria comparação, né? cozinhar igual a minha mãe. A comida da minha mãe é mais gostosa. Aí sai briga, hein? Olha, o serviço do meu pai é mais gostoso, é melhor, quer dizer, meu pai troca a lâmpada melhor que você. Nunca a gente deve fazer isso, tá? Embora os filhos devam recompensar os seus pais, né, lá em 1 Timóteo 5, 3 e 4 fala isso, não devem ser cobrados ou se sentir na obrigação de atender toda a demanda dos pais em troca de cuidados oferecidos no passado, como se fossem devedores a eles. Ao amor não exige amor ou honra. Estes precisam ser dados livre e espontaneamente. Ou seja, aquela troca, né? Eu preciso fazer isso porque ele fez isso para mim lá no passado. Tá? Isso não é amor. Eu devo amar por livre e espontânea vontade. Tá? Eu devo recompensar ou dar honra por livre e espontânea vontade. Isso não é uma troca, não é uma barganha, chantagem, né? não é uma chantagem, tá bom? E para a gente terminar, apresente uma frente unida, né, você e seu cônjuge, diante de qualquer tentativa feita pelos pais, tanto de um como o outro, de interferir no casamento. Firmeza em amor é mais importante do que hostilidade. Então, se nós estivermos unidos com a clareza do princípio bíblico de deixar pai e mãe, né,
trabalhando no princípio de que nós estamos deixando para nos unir, de que ninguém deve interferir no nosso relacionamento. Se estivermos firmes, nós vamos conseguir não agir com hostilidade, a não agir também de uma maneira errada com os pais, com os sogros, com brigas, com conflitos, mas vamos estar fortalecidos para que possamos honrar o pai e a mãe. Então, deixar para honrar. Esse é o equilíbrio que nós precisamos encontrar aí e que a palavra de Deus está aí para nos ajudar. Amém. Qualquer dificuldade, é só nos procurar, mandar uma mensagem, algo que não entendeu. A gente está à disposição, como líderes, né, do Ministério de Casais. A gente quer caminhar contigo, quer andar contigo, a fim de que você possa viver o ideal de Deus para a sua vida, você possa ser feliz no seu casamento. Sempre a gente ressalta isso. Deus criou o casamento, é impossível que Deus tenha criado algo para a nossa infelicidade, tá? Se você está infeliz, é porque vocês não têm usado as ferramentas que Deus tem colocado à disposição na sua palavra para você utilizar e assim ser feliz, tá bom? Nós vamos orar agora e depois a gente encerra esse tempo precioso, tá bom? Lembrando que nós estamos morrendo de saudade de todos, né? A gente fazia os nossos encontros aqui no templo e depois a gente tinha uma comunhão, tá? Mas continue orando que logo esse tempo vai passar e a gente vai poder estar junto de novo, tá bom? Que em comunhão, na alegria do Senhor. Vamos orar em nome de Jesus. Querido Deus, nós te louvamos, ó Pai, porque a Tua palavra, ela está tudo o que precisa ou que nós precisamos para poder sermos felizes no nosso casamento, ó Deus. Nós cremos, ó Pai, que como Criador do casamento, o Senhor também colocou à nossa disposição as ferramentas que nós precisamos para sermos felizes, ó Pai. Por isso, nessa hora, em nome de Jesus, nós consagramos, ó Pai, o nosso casamento, o casamento de todos aqueles que estão nos assistindo nessa hora, Deus, a fim de que venha cair todas as barreiras, ó Pai, da inimizade, todos os muros, ó Pai, da desarmonia, que todo conflito, que todo atrito, Pai, seja solucionado no poder do Senhor, ó Deus, que o Senhor possa dar unidade aos casais, que o Senhor possa fortalecer as famílias, ó Pai, e mesmo, ó Deus, os parentes, os sogros, os pais, ó Deus, todos possam ser unidos no Senhor, ó Pai, e que a paz que excede todo o entendimento, uma paz que o Senhor dá às pessoas, que não vem de circunstâncias, que não vem de momentos, de situações, sejam bons ou ruins, ó Deus, a paz que vem do alto, ó Pai, possa inundar os corações, ó Deus, e que Jesus continue sendo o alicerce de cada casamento e de cada família, que cada família, Pai, possa erguer, Deus, assim como nós estamos falando aqui de erguer paredes, ó Pai, na rocha que é o Senhor Jesus Cristo. Abençoe, Deus, todos aqueles que estão nos assistindo agora e todos aqueles que também nos assistirão aí no futuro, ó Pai. Abençoa cada um deles, ó Pai, e derrama da Tua graça, derrama do Teu amor, derrama da Tua bênção, da unção do Teu Espírito Santo sobre todas as famílias, ó Pai, e sobre todos os casamentos, ó Deus. Assim, nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Até a próxima. Deus te abençoe e até a próxima. Um beijo no seu coração.